Apresentar A Hora é Agora, com Renato Dantas. Bom, são 13 horas e 6 minutos, estamos no terceiro e derradeiro. Eu gosto dessa palavra, derradeiro. Não é muito usual não, né, Fala Mansa? A terceiro e último bloco, derradeiro. Por que derradeiro, Fala Mansa? O último. É o último, eu gostei. Eu pensei que você ia sofisticado, mas você simplificou. Deve ser DRE. DRE, da ré, né? Da ré. É, da ré. Pois é. Mas nós não vamos dar ré aqui não, nós vamos avançar. Sabe por quê? Porque muitas pessoas falam que esse programa daqui só fala de desgraça, de coisa ruim. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de prosperidade. Prosperidade. Porque se existe um lugar próspero no Rio Grande do Norte, é o município de São Gonçalo do Amarante. É uma ilha de desenvolvimento no Rio Grande do Norte. De crescimento, de geração de riqueza, de pujança. São Gonçalo hoje é um exemplo para o Brasil. Aliás, a gestão de São Gonçalo, do meu estimado amigo prefeito Paulinho, tem sido caracterizada como uma gestão de eficiência fiscal pelo Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte e pelo TCU. E é um município que está crescendo, diferente dos demais, da mesma região, está crescendo e é o que mais cresce. Quando a gente vê Parnamirim decaindo, vê São Gonçalo crescendo. E muito. E nós estamos aqui com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de São Gonçalo do Amarante. Ele que também tem, olha como o prefeito Paulinho, ele é criterioso nas suas escolhas. Foi buscar Dr. Wagner Araújo, com a experiência de quem já foi secretário de Ação Social do Estado do Rio Grande do Norte, de quem já foi secretário-chefe da Casa Civil, secretário de Planejamento do Rio Grande do Norte, de quem já foi prefeito de um pequeno e próspero também município do Rio Grande do Norte, de quem já foi diretor de uma empresa grande como a empresa de Correios e Telégrafos do Brasil, para cuidar do desenvolvimento econômico e o do turismo de São Gonçalo. Por isso que São Gonçalo está crescendo. Boa tarde, doutor Wagner. Obrigado, Renato, Carlos Magno, demais amigos aqui da 97 FM. E eu quero agradecer as suas palavras gentis, elogiosas, no meu caso reconhecidas, excessivamente elogiosas, né? Mas no caso de São Gonçalo eu acho que realmente são justas, porque o esforço da prefeitura do município e da população em geral, dos empreendedores, dos vereadores, das lideranças políticas, dos parlamentares que atuam na cidade, realmente são dignos desse reconhecimento, porque a cidade é uma cidade com muitos problemas, né? Históricos problemas, problemas de cidade que é a área de expansão urbana das capitais, que tem um caráter de periférico, né? A expansão urbana vai empurrando, né, os problemas para o entorno. E São Gonçalo, então, tinha essas características, e agora ela está passando por uma série de mudanças, de transformação, né? Favorecidas, claro, com projetos como o do aeroporto, que foi para lá, com outros projetos que chegaram lá, como os institutos federais, Polo da Universidade Aberta do Brasil, empresas como a Teleperformance, que gera mais de 3 mil empregos, ou seja, esses projetos terminaram por favorecer esse esforço. Mas, claro, o poder público, a prefeitura, a visão administrativa, o planejamento da prefeitura no sentido de dotar a cidade de estruturas à altura desse momento que ela está vivendo, com certeza faz a diferença. São Gonçalo hoje é um município, como você colocou, há 10 anos passados, era uma área que recebia a camada mais frágil da população da Grande Natal, que significa dizer os mais pobres, pelo fato até das áreas disponíveis não serem áreas valorizadas do ponto de vista imobiliário. Mas hoje esse quadro está inclusive sendo revertido, porque os grandes empreendimentos imobiliários com as cidades inteligentes, Wagner, estão sendo hoje executados em São Gonçalo. Como é que se deu essa transformação? O aeroporto mexeu nesse eixo. Foram duas coisas, dois fatores. Um é o aeroporto, que fez com que São Gonçalo, que era a porta de saída, o fim da linha
da região metropolitana de Natal passasse a ser a sala de entrada, a porta de entrada, a sala de visita. A região metropolitana sofreu essa inversão. Esse foi um dos fatores. O outro é a ação administrativa, né? Desde a época que Jaime assumiu a prefeitura, Jaime Calado, que é uma pessoa que tem uma visão muito grande. Foi quem startou todo esse processo. Iniciou todo esse processo, né? Que vem tendo agora dado sequência com o prefeito Paulo Emílio, Paulinho. Então, são pessoas que tiveram essa visão de planejamento, visão de futuro, visão estruturante de uma cidade, não apenas aquelas questões do dia a dia, né, as coisas menores que se faz geralmente, infelizmente, na administração pública municipal. Eles passaram a investir em coisas estruturantes. Algumas dessas coisas, inclusive, que nem dão voto, que nem dão reconhecimento público, né, mas que são necessárias para o desenvolvimento de curto, médio e longo prazo. Então, eu acho que isso foram esses dois fatores que ajudaram a cidade a estar, nesse momento, experimentando esse processo de transformação estruturada. E temos muita coisa ainda por vir, né? Hoje temos problemas para serem resolvidos, como a questão do saneamento, de obras de infraestrutura urbana, mas tem muita coisa aí já na agulha para sair. Secretário, a prefeitura estava para assinar um empréstimo com a instituição financeira, acho que da Argentina. Como é que está esse processo? O dinheiro já vai ser utilizado para que serviço, né? Para que utilização? Pronto, essa é uma ação inovadora do atual prefeito Paulo Emílio. Existem hoje agências multilaterais como o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, tem a CAF, que é aquela Confederação Andina de Financiamento, e tem uma outra instituição que é menor do que essa e menos conhecida, que chama-se FONPLATA, que é um fundo de desenvolvimento da Bacia do Prata. Foi estruturado, formado por 5 países, entre os quais o Brasil, para ajudar a equilibrar o desenvolvimento desses países do Mercosul. Quando foi criado o Mercosul, se criou, investiu nesse fundo financeiro. Os países colocam o dinheiro nesse fundo e ele empresta a estados e municípios daquela região do Prata. Ultimamente, esse fundo passou a se expandir não só nessa região do Prata, que é a região sul e sudeste do Brasil, e para todo o país. Então, nós buscamos, o prefeito bateu a porta, tomando conhecimento disso, bateu a porta desse banco, né, que hoje é um banco, sabendo também que ele tinha recebido um aporte de capital europeu, do Banco Europeu, da ordem de 3 bilhões de euros, ou seja, que estava com recurso, e está conseguindo, está já praticamente pronto para assinar um contrato já negociado, aprovado nas instâncias lá em Brasília, instância que esses contratos de empréstimo são com aval da União, né? Tem que ter aprovação lá em Brasília, tem que ter aprovação também na Câmara Municipal, isso tudo já está feito, e está para ser assinado agora e começar a liberação do recurso, que é um empréstimo da ordem de 180 milhões de reais, 42 milhões de dólares, que vai bancar metade desse dinheiro para fazer saneamento básico, água e esgoto, a outra metade vai ser construção de 2 parques urbanos, né, para criar espaços de ecológico, de lazer, de cultura, de convivência lá no município, exatamente para dar uma cara um pouco mais melhor, uma qualidade de vida melhor no sentido urbanístico, e também a construção de obras viárias, que são as ligações asfálticas nos corredores viários. São Gonçalo cresceu muito, se expandiu muito de forma dispersa. São 53 bairros e comunidades, são várias cidades dentro de uma mesma cidade, mas falta fazer as ligações entre elas. As pessoas, para ir de um bairro daquele para outro, tem que ir lá na BR, pegar a BR, ou ir lá na RN 160, ou fazer uma rodeio, ou então tem o Rio Potengi ali cortando o município, aí na época da chuva não consegue passar de um lado para o outro. Então essas obras vão ser exatamente para, vamos dizer assim, resolver esse tipo de situação de mobilidade, os corredores de transporte coletivo, de massa, interligação entre bairros, pontilhões sobre o Rio Potengi, requalificação de vias e construção desses parques. Ou seja, uma repaginada, uma reestruturação, uma implementação de uma grande infraestrutura na cidade que vai melhorar e solucionar os problemas que já existem e preparar ainda mais a cidade para a atração de empresas, para a atração de investimento, para ter mais infraestrutura. Secretário, Natal está agora promovendo a revisão do plano diretor, seu plano diretor, que
Estatuto da cidade determina que a cada 10 anos se faça a revisão para aprimorar, eu gosto dessa palavra, aprimorar, né? Do primo, né? Eu sou Jorge Célio da Costa Lima ali assistindo o programa ao vivo. Bom, São Gonçalo está enconurbada com o Natal. E nós precisamos pensar, doutor Carlos Magno, num plano diretor integrado com a região metropolitana, porque todas estão vivendo a questão do transporte público de passageiro, a mobilidade, enfim, o destino final dos resíduos sólidos, a questão do tratamento dos efluentes, dos esgotamentos sanitários. Não dá mais para pensar numa solução individual para essa região que nós fazemos parte. São Gonçalo está mergulhado nesse processo de adaptação, revisão e elaboração de um plano diretor compatível com a região metropolitana? Sim, nesse momento está sendo feita a revisão do plano diretor, com várias audiências públicas, né, dentro daquele processo participativo. Agora, eu acho que deveria haver uma maior integração. Eu acho que o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Natal deveria estar ativo, chamando os municípios que fazem parte da região metropolitana para estudar a integração desses planos. Porque, como você bem disse, Renato, o plano diretor de Natal prevê que vai ter uma obra estruturante aqui num determinado ponto que vai se ligar com Parnamirim ou com São Gonçalo, né? E aí São Gonçalo também precisa saber, conhecer que vai ter essa previsão aqui, para poder ela fazer de lá para cá, para haver um encontro entre esses dois pontos de planejamento. A Zona Norte de Natal, por exemplo, que eu não sei como é que está na discussão do plano diretor daqui, mas a gente sabe que a Zona Norte ficou travada durante todos esses últimos 10 anos, no seu crescimento, na sua verticalização, no seu desenvolvimento, porque não tinha saneamento básico e o plano diretor anterior condicionou ou proibiu de fazer qualquer expansão urbana, qualquer verticalização lá, sem que antes tivesse saneamento. A gente sabe que o saneamento da Zona Norte, infelizmente ainda não está concluído, mas está bem avançado, está para ser concluído, já tem estação de tratamento praticamente pronta. Isso vai significar, se essa regra prevalecer, que essa região da Zona Norte vai se expandir como nunca se viu. Vai virar uma outra Zona Norte, vai ter uma mudança de perfil sociodemográfico, econômico, que é justamente o ponto que se conurba com São Gonçalo. Então, isso precisa estar contemplado nos dois planos diretores, né? O que vai acontecer de um lado da rua, o outro lado da rua ali tem que estar mais ou menos alinhado, para que uma coisa não seja dificultadora da outra, ao contrário, tenha talvez até uma oportunidade no que o outro vai fazer, né? Então, eu acho que isso está acontecendo em São Gonçalo, sim, nesse momento. Lá nós temos uma equipe boa que está trabalhando com isso, mas eu penso que falta esse elo, falta essa integração maior nos municípios, não só com Natal, mas nos demais municípios da região metropolitana. E a sugestão que eu daria era que retome-se o conselho do chamado Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Natal, que é a instância ideal para fazer essa discussão. E o momento é esse, secretário, porque se Parnamirim está vivendo as mesmas condições, São Gonçalo, o ecossistema é o mesmo, o destino do resíduo sólido é exatamente para o mesmo aterro sanitário. Se o tratamento do esgotamento sanitário ele tem que ter um destino final que pode ser inclusive em outro município, se os mananciais de água, os aquíferos são os mesmos, evidentemente que as soluções, o planejamento tem que ser compartilhado. E eu penso que antes de Natal aprovar a revisão do plano diretor Parnamirim, São Gonçalo e Macaíba, deve existir uma discussão sobre a simbiose, o compartilhamento das soluções de cada município desse. Porque nós temos, por exemplo, em São Gonçalo, uma característica interessante. São Gonçalo é um município que ele tem uma área urbana, tem uma área completamente industrial e outra rural. Exatamente. E as suas peculiaridades precisam estar afinadas com as de Natal, sob pena de se criar uma situação desassociada, prejudicando o bem-estar da população. Exatamente. Uma outra coisa que eu queria aproveitar a sua audiência aqui para comunicar. É pouco, a audiência é muito pequena. Há controvérsias. Vamos lá. Temos uma novidade lá em São Gonçalo que é importante que a população tome conhecimento.
foi implantado um programa chamado Simplifica São Gonçalo, pelo prefeito Paulinho, que é exatamente para a população poder interagir com a prefeitura por meios digitais, sem mais a necessidade de ir para nenhuma secretaria, para nenhum órgão da prefeitura. No site da prefeitura, ou no aplicativo, ou no smartphone, ele vai fazer qualquer pedido que ele tenha, ou até mesmo reclamar algum problema na sua rua, no seu bairro. E isso cai direto na ouvidoria ou cai direto na secretaria que tiver a ver com a questão. Pode ser questões tributárias, pode ser alvará, pode ser o que for. E isso está caminhando, Renato, para, dentro de mais algum tempo, já está em fase de implantação, as pessoas também poderem fazer agendamento de consultas médicas e de exames. E de receber resultado de exames também, tudo de sua casa, sem precisar aquela situação, né, de madrugar em fila de posto de saúde, de sair de casa, às vezes uma mãe... Uma ferramenta nova, não é? Que está sendo utilizada pioneiramente pelo município, uma coisa que Natal já podia estar usando, Parnamirim já podia usar. Pois é, hoje todos nós, as pessoas, por mais humilde, por menos escolarizada que seja, já usa essas ferramentas. Manda mensagem pelo WhatsApp, usa a rede social, se comunica toda hora para brincar. São os prefeitos ainda que estão atrasados, que não imaginaram que isso é possível. Como é que você explica, numa época dessa, o sofrimento de uma senhora de idade ou de um senhor de idade que sai da sua casa de madrugada para ficar numa fila esperando uma ficha para marcar para outro dia vir de novo. A ficha ela pode tirar pelo smartphone. Perfeitamente. Então isso está sendo feito em São Gonçalo. Esse projeto também, que simplifica também, está eliminando o papel da burocracia da prefeitura, não tem mais aqueles papéis para lá, processo de um lado para outro, custo com papel, com impressão, com motoboy ou com carro para levar e para trazer documento. Inclusive porque São Gonçalo, como é uma cidade muito espalhada, as secretarias nem ficam num lugar só concentrado. E isso também está sendo feito, já está em funcionamento. Hoje em dia todo o sistema, assinatura digital, eletrônica, digital. Então é uma coisa que vai melhorar a competitividade do município, agilidade, rapidez, né? Abrir ou registrar empresas lá. Nós estamos instalando uma central do investidor, um lugar onde quando a empresa, o investidor, o empreendedor chegar, ele não precisa estar indo bater a porta de cada secretaria para resolver cada assunto na área de meio ambiente, na área de tributação, onde for. Vai estar tudo num lugar só. Vai funcionar ali no Outlet Center, que está construído ali na margem da BR, no bairro Jardins. E ele chega, tudo, vai ter um representante de cada um desses órgãos para resolver o que ele tiver que resolver tudo ali. Fala, Mansa. Secretário, o ano passado, segundo o CAGED, o Ministério do Trabalho, em São Gonçalo terminou o ano com mais desligamentos do que admissões. Para esse ano, qual a perspectiva dessa questão da abertura de novos empregos para tentar modificar esse panorama, né? Lá nós temos alguns eventos que são sazonais. Alguma empresa que está construindo empreendimentos imobiliários, condomínios, que chega, emprega muita gente, depois termina a obra, desemprega. E aí, portanto, essa sazonalidade. Nós também sofremos os efeitos do desemprego que ocorre em nível nacional. Mas nós estamos, respondendo a sua pergunta, nós estamos esperançosos com este ano, com o ano que nós estamos em curso. Primeiro porque com essa redução de taxa de juros, né, está fazendo com que as pessoas que antes tinham dinheiro guardado agora tenham que tirar para investir. Isso cria uma tendência em nível nacional de que vai haver aquecimento da economia. Nós temos um outro problema em São Gonçalo, que é o fato dos empregos de São Gonçalo não ficarem lá, irem para outras cidades, inclusive para Natal. Eu falei há pouco tempo aqui dessa empresa Teleperformance, que é uma empresa de call center, que tem 3.200 vagas, que apenas 15% desse pessoal é de São Gonçalo, o resto é de fora. Porque o desemprego está grande, termina indo pessoas aqui formadas, né, em engenharia, em advocacia, em administração de empresa, eles vão disputar a vaga de um atendente de call center com uma pessoa de um estudante, um jovem do ensino médio. Porque ele não quer ficar parado, é um salário mínimo, tem mais uns benefícios, também é uma forma da pessoa não ficar em casa, que isso mexe com a emocional, psicológica da pessoa, ele vai. E aí ele toma a vaga desse jovem lá de São Gonçalo. Mas o que está acontecendo é que nós estamos criando um programa chamado Quero Trabalhar, que também é baseado na tecnologia da informação, que é uma espécie de um aplicativo que é uma espécie de Tinder do emprego. Tinder.
que faz a comunicação entre as vagas existentes no município e as pessoas que estão precisando trabalhar no município. A pessoa cadastra o currículo, bota as informações curriculares e, por outro lado, a gente cadastra as vagas de emprego existentes no município, né? Isso já está em funcionamento, qualquer pessoa pode baixar aí na loja de aplicativos, tanto da Android quanto da Apple. E isso, o objetivo é otimizar o aproveitamento das vagas das empresas que existem lá ou que estão chegando lá, ainda que temporárias, para a gente realmente melhorar o aproveitamento local dessas vagas. Secretário, outra questão, havia uma perspectiva de algumas empresas chinesas que poderiam se instalar lá em São Gonçalo. Essa questão do coronavírus já atrapalhou essas conversas ou você ainda continua mantendo uma negociação para trazer algum tipo desses empreendimentos aqui? Nós encontramos uma solução. Ontem eu conversei com uns chineses que inclusive estavam fungando. Eita! Mas não era presencial, era por videoconferência. Então tá certo. Apesar de São Gonçalo estar usando a rede mundial de computadores, a internet, para facilitar os serviços, os vírus ainda, só os vírus digitais, né? É isso. Ou seja, não há ainda impacto nisso. Claro, a China está nesse momento passando por aliás, o mundo inteiro, né? Passando por uma crise que vai impactar fortemente os investimentos, as bolsas de valor já estão refletindo isso, mas não há nenhuma situação objetiva assim. Esses chineses, eles têm vindo muito ao Rio Grande do Norte, a gente está conversando com eles a todo momento, mas eles são meio lentos, demoram um pouco a tomar decisão de investimento. São parcimoniosos, equilibrados. Eles estão mais... Por isso que a China dá certo, porque eles não são... É verdade, não são assoldados. São assoldados. Mas nós estamos em boas conversas com ele. Ontem tivemos uma na área de geração de energia solar, que também está trabalhando com resíduos sólidos urbanos, com lixo, está trabalhando também com iluminação pública, fabricação de componentes para iluminação pública, de LED e tal. Então nós estamos trabalhando com eles nisso, né? São Gonçalo é uma das poucas, não sei se é a única cidade do estado que tem curso de mandarim, né? Que foi uma das coisas isso é um fato curioso. Umas coisas que Jaime, quando prefeito, implementou. Jaime tem uma visão muito grande. E muito tem lá, profunda. Tem um professor lá, um chinês que mora aqui no Rio Grande do Norte, que dá aula de mandarim, né? Claro, talvez não seja suficiente para deixar alguém fluente. Mas ele língua. prepara pelo menos o serviço público, o setor produtivo de São Gonçalo para poder interagir com os chineses. Exatamente. Porque sabe que essa é uma tendência, né? A China tem se expandido muito, está procurando mercados. Que tem um laço muito forte econômico com o Brasil. Tem um laço com o Brasil, e aí São Gonçalo, que tem um destino de investimento, né, importante, tem que ter esse olhar, essa visão de criar uma identidade cultural, e a língua ela é o principal elemento de identidade cultural. Por isso que eu digo que São Gonçalo do Amarante é um município destacado na região metropolitana. Dr. Carlos Magno, popular vovô Parnamirim. Quando o Carlos Eduardo começou a fazer esse entravamento de Natal, essa tragédia que ele fez de Natal, esse engessamento de Natal, eu disse, eu vou morar em Parnamirim. Foi outro erro que eu cometi. Porque Parnamirim ficou pior. Se esse prefeito for reeleito, eu vou para São Gonçalo. Porque lá eu vejo que é uma terra que tem prosperidade, Jorge Célio da Costa Lima. E vou falar mandarim. Você também, né, você vai falar mandarim? Fala mandarim, você não? Eu queria que você encerrasse o programa aqui falando mandarim. Então vai ficar para outro dia. Você vai morar em São Gonçalo para aprender mandarim. Cezinha, doutor Wagner Araújo, dispense aqui essa brincadeira, porque nós procuramos fazer o programa também de uma maneira bem humorada. E quero parabenizar, transmita o meu abraço ao prefeito Paulinho, ele que está fazendo essa administração exemplar. E vamos ficando por aqui dizendo que o programa não fala só de desgraça não, vovô Parnamirim. Fala de coisa boa. Passamos meia hora agora falando sobre prosperidade. Porque esse país tem jeito, desde que seja entregue a pessoas competentes.